Olá, está começando mais um TVT Entrevista. Mais de 1 milhão de venezuelanos saíram do próprio país entre 2014 e 2017, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. No Brasil, as estimativas apontam que cerca de 50 mil venezuelanos tenham vindo para cá, e muitos estão em situação irregular. Esse é o tema do TVT Entrevista, mas antes, a nossa reportagem foi até as ruas para saber o que as pessoas acham a respeito. Você sabe alguma coisa sobre a crise política que a Venezuela está enfrentando atualmente? Eu vi uma movimentação nas redes sociais, mas nada muito profundo sobre. Não tô sabendo de nada. Bem remotamente, desconheço. Não muito. Sei que é uma dificuldade muito grande, racionamento de comida, inflação altíssima, dificuldade social em todos os sentidos. O que você acha de receber refugiados venezuelanos no Brasil? Eu acho que o Brasil ele tem um programa de refugiados bom, mas deveria melhorar. E eu, como cidadão, não tenho problemas com isso. Acho até uma adição à nossa cultura bem miscigenada. Eu acho que pode acontecer, né? Tendo um programa do governo decente para saber para onde eles vão, quem são eles, onde eles estão entrando, é válido. Eu acho que a gente tem que ser receptivo com eles, que eles estão passando por um momento de dificuldade. Olha, se não prejudicar a economia, se tiver toda uma organização certinho do Estado, acho que não teria problema nenhum. Eu acho que o Brasil sempre foi um país que sempre foi muito receptivo com relação aos outros países e, assim, eu acho que nada impede dentro da nossa cultura de estar ajudando, se a gente tiver essa capacidade de ajudar as outras pessoas. Para falar mais sobre o assunto, convidamos a mestre e doutoranda em Relações Internacionais, especialista em Venezuela e coordenadora do curso de Relações Internacionais da Universidade de Ribeirão Preto, Carolina Silva Pedroso. Seja bem-vinda, professora. Bem-vinda. Obrigada. Carolina, o que levou a Venezuela a mergulhar nessa crise política e econômica? Olha, eu acho que esse é um tema que daria para um programa inteiro, né? É uma crise muito profunda, muito complexa e que, para sintetizar, digamos que a crise que a Venezuela vive hoje tem dois vértices muito importantes. O primeiro deles, e que foi o que deu início à situação que o país vive hoje, é a questão econômica. O país está literalmente em cima de um grande barril de petróleo. A Venezuela é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mais ainda do que a Arábia Saudita, né? E o problema é que no decorrer das décadas do século XX, a Venezuela se especializou somente na exportação do petróleo. Ou seja, a Venezuela não produz um grão de arroz que é consumido lá dentro. Então, eles perderam todo o setor agropecuário e se especializaram em só um setor da economia. O que aconteceu foi que nos últimos anos, o barril do petróleo, que tinha passado por booms muito significativos, né, principalmente na década dos anos 2000, chegou a bater mais de $100, o barril caiu para $20. Então, isso realmente destruiu a base da economia nacional. E por que essa questão econômica não é resolvida? Aí vem o segundo vértice, a questão política. Então, uma sociedade extremamente dividida em dois polos, chavistas e antichavistas, e por conta dessa divisão, o governo não consegue atuar de maneira eficiente para tentar conter a crise econômica. Como o Brasil lida com a chegada dos imigrantes da Venezuela? Bom, o Brasil é um parceiro importante comercial da Venezuela já durante alguns anos, mas diante dessa crise social que tem trazido muitas pessoas para cá, embora nós sejamos o país mais importante do ponto de vista econômico da nossa região, a gente tem demonstrado muitas dificuldades. Então, o Brasil tem adotado políticas quase de improviso na recepção dessas pessoas, ainda que nós tenhamos uma estrutura relativamente melhor do que outros países que também estão recebendo esse contingente populacional. Professora, por onde os imigrantes entram no país? Quais as condições da travessia de fronteira e a situação das principais cidades que recebem os venezuelanos? Bom, eu diria que a maioria dos venezuelanos que vêm para o Brasil tem vindo pela fronteira terrestre, pelo estado de Roraima, no norte do país. É um estado que tem uma fronteira muito ativa, né, tem cidades gêmeas, né, junto com a Venezuela, que sempre tiveram um fluxo muito intenso de pessoas, tanto de um lado quanto do outro, um comércio também muito significativo. Com a crise da Venezuela, as pessoas que antes vinham para o Brasil somente a passeio decidiram ficar. Né, perceberam que as condições aqui ainda estavam um pouco melhores do que as que eles viviam lá. Uma parte minoritária dos imigrantes também vem de avião,
mas é minoritária porque são poucas as pessoas que têm condições de comprar a passagem aérea, né? Esses que têm condições de comprar esse transporte aéreo acabam indo para países um pouco mais distantes, como os Estados Unidos. Mas ainda assim nós temos algum contingente, ainda que minoritário, de venezuelanos que chegam, por exemplo, a São Paulo, a Rio de Janeiro, aos grandes centros do Brasil, né, por meio do avião. Agora, a situação mais alarmante, eu diria, é da cidade de Boa Vista, da capital de Roraima, que tem recebido muitas pessoas e não tem uma estrutura suficiente para atendê-las. Então, visivelmente, a cidade tem sofrido um impacto muito grande da vinda dos venezuelanos. Quais as consequências econômicas para o Brasil? Olha, eu diria que as consequências econômicas são extremamente limitadas, né? Às vezes a gente tem a impressão de que vindo tantas pessoas de outro país vai ter um impacto muito negativo na nossa economia. Mas pensando em termos populacionais, eles são uma porcentagem ínfima. Então o impacto econômico, na verdade, ele é muito mais localizado nas regiões onde essa população está se concentrando, que no caso é o estado de Roraima, que já está sendo atendido pela União. A governadora do estado de Roraima se reuniu com o presidente Michel Temer e esse estado já está recebendo ajuda tanto do governo federal quanto de outros estados para atender melhor essa população. Então eu diria que de um ponto de vista mais macro, o impacto é muito pequeno. Professora, é possível oferecer a esses imigrantes serviços como educação, saúde pública, acomodação e emprego sem causar impacto para o Brasil? Sim, é possível. Como eu disse, é um contingente populacional muito pequeno em relação à quantidade de brasileiros que nós temos aqui. Então, se o Brasil tem, seguindo a sua própria Constituição, a obrigação de garantir educação, saúde para a sua própria população, ele também tem que ter condições de atender a essa demanda. Você considera a recepção e auxílio aos refugiados de guerra um dever humanitário mundial? Não é só a minha consideração, isso é uma consideração das Nações Unidas. Todos os países que fazem parte dessa organização internacional assinam termos de compromisso e alguns deles dizem respeito justamente à recepção de imigrantes e refugiados. Então, além de ser, digamos, um consenso entre os estudiosos da área de relações internacionais, isso é uma obrigação dos países que fazem parte da ONU. Inclusive, migrar faz parte de um dos direitos humanos fundamentais. Professora, além do refúgio, os estrangeiros agora pedem a chamada residência temporária, que passou a ser gratuita a partir do ano passado. O que é essa residência temporária? Bom, é importante dizer que até 2017 o Brasil não tinha regulamentado as regras da chegada desses imigrantes. A gente não tinha um estatuto de como tratar essas pessoas, tanto os imigrantes que vêm por vontade própria, por vários motivos, quanto aqueles que vêm por motivo de refúgio, que é uma categoria de imigração muito específica, que são pessoas que sofrem ou perseguição política, perseguição étnica, racial, por questões religiosas, por questões de orientação sexual, ou, no caso do Brasil, a gente considera esse conceito também de refugiado, aquele cidadão que vive em um país, que é o seu país de origem, que está vivendo uma situação de grandes violações de direitos humanos, que seria, digamos, o caso da Venezuela. Então, muitos dos venezuelanos que vêm para cá não necessariamente são pessoas perseguidas políticas, ou estão sofrendo algum tipo de intimidação, mas elas não têm as condições mínimas para viver. E o Brasil garante também, nesse estatuto, que os refugiados também são considerados esse tipo de pessoa. O que acontecia antes desse estatuto que começou a vigorar a partir de 2017? As pessoas que vinham até o Brasil e solicitavam refúgio, elas não tinham garantidas a residência temporária, que significa o tempo que elas vão ficar no Brasil enquanto esse processo de refúgio está sendo examinado pelos órgãos competentes. No caso do Brasil, é o Ministério da Justiça que faz esse trabalho. Como tem aumentado o número de solicitações de refúgio no Brasil, tanto por parte dos venezuelanos quanto por parte dos sírios, que é uma outra população que também vem sofrendo situações de violação de direitos humanos, o Brasil demora muitas vezes para atender e para fazer o exame necessário para avaliar se aquela pessoa realmente é refugiada ou não. Por isso que esse novo estatuto incluiu esse serviço, digamos, gratuito, de poder acolher essas pessoas para que elas possam continuar no Brasil enquanto esse processo está sendo tramitado. Vários países já se declararam contra a política de Nicolás Maduro e pedem novas eleições para que a democracia seja restabelecida. Qual a posição do Brasil? Então, esse é um dado curioso.
né? Muitos países querem que a democracia seja restabelecida e no dia 20 de maio de 2018 serão realizadas eleições presidenciais com candidatos da oposição concorrendo e mesmo assim esses mesmos países criticam a eleição porque está sendo organizada, obviamente, pelo governo que está no poder, que é o que acontece em todos os outros países. No caso específico do Brasil, a posição em relação à Venezuela mudou a partir do momento que o Michel Temer ascendeu ao poder e hoje o Brasil tem uma postura muito mais crítica ao governo do Nicolás Maduro. Então ele tem declarado nos últimos dias que ele não vai reconhecer o resultado das eleições. A mudança de governo e sistema político na Venezuela por meio de intervenção internacional seria possível? Ajudaria a resolver os problemas? Possível é, em política internacional tudo é possível, mas não seria o desejável, digamos assim. Toda vez que existem intervenções externas em países que sofrem com convulsões políticas por questões internas, sempre a situação piora depois, né? Isso é um dado histórico, é um processo histórico que a gente analisa em vários países. Então eu diria que não é desejável que isso aconteça, inclusive para nós brasileiros, que é um país vizinho nosso. Então qual que é o ideal? O ideal é que os próprios venezuelanos consigam encontrar uma situação de meio termo, digamos, entre a oposição e o governo, que eles mesmos consigam encontrar um caminho sozinhos, sem precisar de uma interferência externa. Esse foi o programa de hoje. Agradeço a especialista pela presença. Obrigada. Obrigado, Carolina. O TVT fica por aqui. Até o próximo programa.